Você já parou para pensar no quão pequeno a gente é diante do universo? Aliás, não pequeno, insignificante, praticamente inexistente na escala cósmica. O horror cósmico nasce exatamente dessa ideia, de que toda a nossa vida, os nossos problemas, boletos para pagar, nossas experiências marcantes, amores e dores, não significam absolutamente nada diante da vastidão fria e incompreensível do universo e tudo que existe nele. A gente vive preso na própria rotina, alheio ao resto como se tudo girasse em torno do nosso pequeno mundo. Mas e se você visse algo que quebrasse essa ilusão? Algo tão antigo, tão grande, tão além da nossa compreensão, que te fizesse perceber o quão frágil e irrelevante a humanidade realmente é. Hoje a gente vai falar sobre o conto Dagon, de H.P. Lovecraft. E mais do que contar uma história de terror, eu quero te levar a uma reflexão sobre como esse tipo de horror revela uma verdade que talvez a gente tenha ignorado por tempo demais. Então fica comigo até o final do vídeo, porque essa conversa tem uma mensagem muito importante sobre um aspecto da nossa existência que você não pode perder. Escreva essa história sob uma pressão mental considerável, uma vez que hoje à noite me apago. É dessa forma que o nosso conto se inicia. O protagonista dessa história não tem nome. Ele é um ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos com seu estoque de morfina, a única coisa que, segundo ele, tornava sua vida suportável próximo do fim. E, sem dinheiro para mais, ele diz que em poucos instantes se jogará pela janela, na desolação da rua lá embaixo. Porém, antes decide deixar uma carta e esclarecer que o motivo pelo qual tirará sua vida em nada tem a ver com sua dependência química, e decide tratar a respeito das causas que o levaram a tomar essa decisão tão fatalista. Escreveu a carta, mesmo sabendo que não lhe dariam o devido crédito, mas o fez porque o que ele viu foi demais para um homem carregar sozinho. Durante a Primeira Guerra Mundial, em uma das regiões mais isoladas do Pacífico, seu navio foi capturado pelas forças alemãs. Devido à Grande Guerra ainda estar em seu início, seus raptores ainda não eram tão hostis e a segurança do navio não era tão rígida, e por isso ele conseguiu escapar de lá em um bote, onde ficou à deriva no mar por vários dias. Mas o que parecia ser uma chance de liberdade, logo se transforma em algo muito mais estranho e assustador. Após ter despertado de um sono de incontáveis pesadelos, ele se vê fora do mar, mas, visto onde ele se encontrava, antes tivesse ele ficado à deriva. O lugar onde estava era como um pântano negro imenso, denso em carcaças podres de peixes e outras espécies desconhecidas, como se alguma erupção tivesse trazido à margem parte do oceano que por milênios estivesse oculta na escuridão das fossas. O silêncio imperava no lugar, que era tão distante da praia que não se ouvia o mar e nem mesmo os pássaros carniceiros sobrevoavam por lá para se banquetear das carcaças. Ele esperou cerca de 2 dias para que o sol secasse parte do lodo negro e deixasse o solo pútrido menos pegajoso para caminhar. Daí então, decide empreender sua busca para encontrar o mar ou por alguma ajuda, e segue em frente. Ele anda por dias a fio rumo a um promontório que se destacava na paisagem ao longe. Lá chegando, o homem se depara com um vale imenso que destacava seus contornos em meio ao cenário. E estando exausto de tão fatigante caminhada, ele decide dormir à sombra do promontório, para realizar sua escalada na manhã seguinte. No entanto, de tão intranquilos sonhos que teve, ele desperta no meio da noite e, decidido não mais voltar a dormir, segue então sua escalada sentido ao pico da tal eminência. Lá, o medo que o cenário já lhe causava antes se ampliou, pois avistou um extenso cânion cuja escuridão reinava, visto que a luz da lua ainda não o havia alcançado. Ele se sentia como que na beirada do mundo, de frente ao vazio eterno. Mas conforme o luar ia se estendendo pelo cenário, iluminando toda aquela treva, o tal homem viu que a descida até lá embaixo não era tão íngreme quanto lhe parecia na escuridão. Daí então, ele decide avançar até o declive daquelas profundezas, onde a lua, timidamente,
permitia distinguir o que se via. Ao olhar mais à frente, pôde ver iluminado pelos recentes raios do luar um objeto que se destacava em meio aos rochedos. E com um exame mais atento, ele notou que os contornos da eminente rocha não poderiam ter sido esculpidos pela natureza. O que ele viu era um monolito, com gravuras feitas por seres pensantes, ao que parecia para a adoração de alguma divindade. Chegou o mais perto que pôde, mas ainda a certa distância, pois percebeu na escuridão que a água do mar estava adiante. De longe, ele notou os hieróglifos escritos no monolito e as gravuras que remetiam a animais marinhos, muitos inclusive desconhecidos pela ciência, mas que ele reconhecera como semelhante às carcaças que vira no Pântano Negro. Criaturas desenhadas, inclusive maiores do que baleias, e com formas humanoides. É possível, pensou o homem, que aquelas gravuras fossem de divindades de alguma tribo primitiva de ancestrais anteriores aos neandertais. Foi essa a explicação que a lógica lhe fez atribuir ao ver aqueles indícios do passado que extrapolava a mente até do mais ousado arqueólogo. Então, de repente, eu vi, com um leve rumor que marcou sua chegada à superfície, a coisa apareceu acima das águas escuras, vasto como Polifemo, horrendo. Aquilo dardejava como um pavoroso monstro saído de algum pesadelo em direção ao monolito, ao redor do qual agitava os braços escamosos ao mesmo tempo que inclinava a cabeça hedionda e emitia sons compassados. Acho que foi naquele instante que eu perdi a razão. Da fuga que o homem empreendeu depois disso e seu retorno à civilização, ele não recordava mais do que vultos de memória. Acordou depois de dias em um hospital em São Francisco, onde foi levado pelo navio que o resgatou de seu barco à deriva. A respeito dos relatos avistados por ele em sua horrenda viagem, não lhe deram mais credibilidade do que a delírios de um neurótico de guerra. No entanto, ele sabe o que viu. Quando é à noite, ele ainda vê a tal coisa em seus sonhos. A morfina não era mais do que um alívio temporário para sua mente perturbada, presa como um escravo à imagem daquela criatura. E com seu estoque escasso, seus pesadelos só se agravariam. E por isso é que ele decidiu dar um fim a tudo, indo em direção à janela. Não consigo pensar nas profundezas oceânicas sem estremecer ao imaginar as coisas inomináveis que nesse exato momento podem estar deslizando e arrastando-se pelo fundo viscoso, rendendo homenagens a antigos ídolos de pedra e esculpindo sua escranda imagem em obeliscos submarinos de granito úmido. Sonho com um dia em que possam erguer-se acima das ondas para arrastar ao fundo, em suas garras fétidas, os resquícios dessa humanidade pífia e devastada pela guerra. Com um dia em que a terra há de afundar e o fundo escuro do oceano erguer-se em meio ao pandemônio universal. Essa história que eu acabei de resumir é um bom exemplo do que é o horror cósmico. Veja, o ponto central desse tipo de horror não é o medo sentido diante da ameaça, como é, por exemplo, no terror do gênero slasher, em que o mal é algo mais palpável, como um serial killer de máscara, e você consegue mensurar o nível de perigo que ele representa. Ainda que essas histórias sejam sempre cheias de vítimas, faz parte dela a apreensão sentida pela possibilidade de fuga. E então, nesse tipo de história, a presença do medo faz sentido, já que a ameaça pode ser compreendida. No horror cósmico, a representação antagonista é tão transcendental à perspectiva humana que o medo não é o sentimento predominante nesse tipo de história. Ele até pode existir de uma forma secundária, mas a revelação da insignificância humana é a maior característica desse gênero. Não há razão para ter medo de perder a vida quando você entende que ela praticamente não tem significância numa escala cósmica, não é relevante. Assim como não faz sentido fugir, pois o verdadeiro mal nesse tipo de história é o da consciência humana diante de sua inânia numa perspectiva existencial. Por isso mesmo que o personagem do conto Dagon tenha fugido da criatura, ele não pôde suportar continuar vivendo tendo conhecimento da existência de criaturas tão mais poderosas e antigas que a própria humanidade.
Faz parte do caráter humano se dar mais importância do que a devida. A nossa história mostra toda essa arrogância. Durante muito tempo, por exemplo, se acreditou que a Terra era o centro do universo. Até houve o período de Inquisição para caçar quem contestasse o protagonismo da Terra no universo, como foi com Giordano Bruno e o Galileu Galilei. O medo de ser pequeno pressupõe que existem ameaças com as quais não podemos lidar, ao mesmo tempo que fere o orgulho humano e sua aspiração à grandeza. O fato é, você não é o centro do universo, você não é especial e você não está seguro. Eu sempre tenho uma sensação parecida com a do terror Lovecraftiano quando eu vejo algum documentário falando sobre o espaço profundo e toda a escala de vazio que existe fora da Terra e além. Principalmente quando é feito aqueles comparativos de tamanho dos planetas e estrelas. Tipo assim, eu sempre fico maravilhado com as imagens de Júpiter, mas ao mesmo tempo vem essa sensação de insignificância, um certo desconforto até, quando você vê que a Terra não é nada do lado dele. E olha que eu tô falando de planetas, porque se a gente for falar do comparativo de tamanho de estrelas, isso escalona muito mais, porque o nosso Sol ainda é muito novo, ele é uma estrela anã amarela, e do lado de uma hipergigante vermelha, ele some. Eu tô falando que o maior astro do Sistema Solar é praticamente nada perto de outras estrelas. E olha, eu nem vou começar a falar de buraco negro aqui. Eu acho que nos tempos atuais essa alienação ao universo pode até ter piorado, apesar do conhecimento que se tem hoje. A iluminação urbana, inclusive, atrapalha muito a contemplação do céu devido à poluição luminosa. Mas antigamente, com a escuridão noturna e o céu limpo, era possível enxergar a Via Láctea a olho nu. Não é à toa que as mitologias eram tão ricas e comuns na Idade Antiga. Elas surgiram da observação de estrelas que levavam os homens a se sentirem pequenos, enquanto os deuses como Júpiter, Netuno, Urano, para os romanos, claro, estavam lá fora, observando e eram muito maiores que a humanidade. Hoje em dia a gente não tem isso muito devido à ciência. Faz sentido as superstições terem sumido, mas não a consciência da nossa insignificância. De qualquer forma, hoje mesmo você pode sair à noite e olhar o céu. Se você quiser um guia rápido, eu posso citar aqui o Cinturão de Órion, ou Três Marias. Cada um daqueles pontos é de uma estrela muito maior que o Sol. Por exemplo, Alnilam é a estrela do meio do cinturão e a mais brilhante das três. Ela é uma estrela supergigante azul, cerca de 40 vezes mais massivo que o Sol e com uma luminosidade cerca de 275 mil vezes maior. Ela está situada a aproximadamente 2.000 anos-luz de distância. Mais acima do cinturão a gente tem Betelgeuse. Ela é uma supergigante vermelha, cerca de 764 vezes maior que o nosso Sol. Uma coisa muito interessante sobre ela é que essa estrela está prestes a explodir e virar uma supernova. E quando isso acontecer, seu brilho será tão intenso que poderá ser visto no céu mesmo durante o dia. Enfim, o que não falta são exemplos do quão pequenos somos diante da imensidão do universo. Mas é claro que, para além dos astros, eu não posso deixar de rascunhar aqui algo sobre a possibilidade de existência de vidas extraterrestres superiores. Mas eu vou fazer isso sem conspirações. Um dos argumentos do paradoxo de Fermi para a explicação do porquê de a vida alienígena não fazer comunicação com os humanos é a hipótese do zoológico ou não interferência. Essa linha de pensamento diz que civilizações muito mais avançadas podem estar cientes da nossa existência, mas optam por não interferir nas nossas vidas observando a distância. É como se nós estivéssemos em um zoológico galáctico ou numa reserva natural e eles fossem os guardiões, observando o nosso comportamento sem nos influenciar. Isso faz sentido quando a gente pensa na escala de Kardashev, que classifica o nível de uma civilização com base na quantidade de energia que ela consegue utilizar. O tipo 1 usa toda a energia disponível em seu planeta. Isso inclui ventos, oceano, energia geotérmica, solar e etc. A humanidade se encontra no tipo 1. O tipo 2 pode usufruir de toda a energia de sua estrela. Isso supostamente aconteceria por meio de algo parecido com as esferas de Dyson, que são estruturas hipotéticas gigantescas que envolveriam uma estrela para capturar e utilizar sua energia. É uma tecnologia que a gente nem sabe se é possível ainda. Já o tipo 3 teria a capacidade de controlar a energia de uma galáxia inteira, sejam estrelas, buracos negros, matéria escura, tudo.
Além disso, que já é muita coisa para abstrair, alguns teóricos falam em civilizações do tipo 4 e 5, que seriam capazes de controlar o universo inteiro ou até multiversos. Mas aí a coisa entra num terreno muito mais especulativo e filosófico do que científico. Mas voltando ao assunto, basicamente, o motivo para que eles não tentem comunicação é que a nossa civilização ainda é extremamente primitiva numa escala universal, e sequer temos a capacidade tecnológica ou intelectual para comunicação. Por exemplo, pensa numa formiga tentando entender uma rodovia. Ela pode até perceber vibrações e formas passando rápido, mas não tem como compreender carros, motoristas ou a função da estrada. Nós seríamos as formigas e as civilizações avançadas a rodovia. Não conseguimos perceber ou entender o que está bem diante dos nossos olhos por pura limitação cognitiva e tecnológica. Eu não vou me aprofundar ainda mais nesse assunto porque eu pretendo fazer em algum momento um vídeo só sobre isso. E aí eu vou falar de paradoxo de Fermi, de escala de Kardashev, a hipótese da Floresta Negra, que eu até acho que tem um pouco de terror cósmico aí também, e o céu é o limite. Aliás, não é o limite. Então deixem nos comentários se vocês querem que eu aborde esse tema sobre as possibilidades de vida pelo universo aqui no canal. De qualquer forma, eu passei por cima desse assunto porque eu acho que ele também traz uma discussão sobre o quão pequenos nós somos nessa escala cósmica. Não à toa, os contos do Lovecraft são cheios dessas criaturas transcendentais e antigas no universo, como é o Dagon e, claro, o mais famoso deles, o Cthulhu. O horror cósmico nos joga contra uma parede de realidade diante de um fato. Nós somos irrelevantes e há coisas lá fora, antigas, indiferentes, inomináveis, que provam isso. Uma criatura como Dagon não te destrói pelo medo de sua ameaça. Ela te destrói apenas por existir. E se fosse você que descobrisse uma verdade tão grande que sua mente não suportasse? Se toda a sua história, seus amores, suas dores, significasse menos do que um grão de areia num deserto imenso? Talvez seja por isso que o personagem do conto enlouqueceu. Talvez seja por isso que a gente evita pensar demais sobre isso. Mas ignorar a vastidão da realidade cósmica não muda o fato de que ela existe. E o que Dagon revela é que às vezes o maior terror não vem de um monstro que te ataca, mas de uma existência potencialmente insignificante.